Saudações aos irmãos argentinos. Os argentinos fizeram o seu dever de casa. Mas, pessoal, não vamos também condenar o povo brasileiro. Vocês souberam e sabem muito bem o seu na apuração das eleições no Brasil. O povo brasileiro, de modo geral, assim como o povo argentino, cumpriram o seu papel cívico escolhendo o melhor presidente para o seu país. No Brasil, escolheram o Bolsonaro e na Argentina, o Javier Milei. Ah, Jonael, mas como no Brasil escolheram o Bolsonaro? Ora, você acredita na lisura dessas eleições no Brasil e na dos Estados Unidos? O brasileiro escolheu sim Bolsonaro. Mas os resultados oficiais foi o que TSE, não é? Se podemos fazer alguma coisa ou não, isso saberemos com o tempo, não é? Nada melhor que um dia após o outro. Pelo menos na prática, em tudo que nós observamos é constatado a vitória do Bolsonaro no Brasil. Não é? O Lula fez uma live e foi um fiasco. Aliás, todas as lives do Lula, em comparação ao do ex-presidente Bolsonaro, foram um fiasco. Lula na rua é um fiasco. Lula falando é um fiasco. Lula na gestão pública é um fiasco. Então, na Argentina, o Javier Milei pegou a economia com 147% ao ano de inflação. E isto é muito grave para a economia. O país não consegue crescer, os investimentos retraem, o desemprego aumenta, o excesso de assistencialismo implantado governos sucessivos governos socialistas da Argentina quebraram o país junto com a roubalheira, desvio de função pública. E o argentino finalmente cansou de escolher o Javier Milei. Parabéns ao povo argentino. E nós teremos agora a oportunidade, ou mais uma oportunidade, de comparar a diferença da administração pública entre um capitalista neoliberal e um socialista, no caso é o Lula aqui no Brasil. E este era o grande temor do Lula, um dos grandes temores, dentre outros. Por quê? O Lula herdou um país com a economia organizada, não é? Foram muitas obras públicas, as estatais estavam dando lucro, 50 bilhões nos cofres públicos, não é? O teto de gasto estava sendo respeitado, a ordem pública estava sendo restabelecida e o sentimento de brasilidade, o sentimento de nacionalismo brasileiro foi recuperado. Então, enquanto chefe de Estado, o Bolsonaro fez o seu papel muito bem e o Lula recebeu o país muito bem, obrigado, né, com a gestão do Paulo Guedes no Ministério da Economia. E, enquanto isso, Javier Milei está recebendo na Argentina o país em frangalhos econômicos. Então, o país está com uma referência na América Latina do fracasso da gestão pública, da economia, por mais um fracasso na história do socialismo, que como a Margaret Thatcher falou, o socialismo ou comunismo dura enquanto houver o dinheiro dos outros, mais ou menos assim. Então, quando o dinheiro acaba a festa. E aí vem a realidade. E a realidade é muito triste dos países que implantaram esse regime. Basta ver em Cuba, na Nicarágua. Quem era a Argentina nos anos 30? Era uma referência nos anos 40, não é? Tinha uma qualidade de vida até superior a países da Europa. Até que veio, não é, essa maldita ideologia e destruiu o sonho, destruiu a diversidade, destruiu principalmente a economia do país, não é? Esquecendo da liberdade. Então vamos comparar agora, pessoal. Eu tenho certeza absoluta que o Javier Milei vai melhorar a economia da gente. E aí nós vamos ver o Brasil decrescendo, como agora nos primeiros 9 meses. Nos primeiros 9 meses, se você ter ideia, mais de 700 mil empresas fecharam as portas no Brasil. Bilhões de investimentos que viriam para o Brasil saíram, não veio mais. Empresas falidas, não é? Emprego aumentando, o IDH caindo cada vez mais, produto interno bruto vai chegar no final do ano talvez em mais de 150 bilhões, inferior ao anterior. Enfim, não temos nada a comemorar. É tudo previsível dentro da quebradeira geral. Manter a população na miséria para se perpetuarem no poder. Criar muitos programas assistencialistas, não é? Porque como você cria esses programas assistencialistas, está dando grão às galinhas, não é? Por mais que você maltrate elas vão continuar seguindo você detém o seu alimento. E é assim que os governos sociais, a perpetuação da miséria, da pobreza, da família, pilares, né, de uma sociedade. E o país entra em desgraça. E quando as pessoas que são mantidas, então, na sua ignorância, porque há uma intervenção muito forte nas ações, em particular nas escolas e nas universidades, e interfere no ensino, no conhecimento. E as pessoas passam por um processo de emburrecimento, perdem sua capacidade cognitiva, não conseguem mais pensar, mais refletir. Por isso são chamadas de burro, não é? Elas passam a fazer apologia à inversão dos valores, da contracultura. O que é belo passa feio na sua ótica, o que é feio passa a ser belo. Assim é o comunismo. Assim é esta maldita ideologia que, como gafanhotos, por onde passou, desgraça e miséria, destrói as lavouras, não é? E quando a lavoura é destroçada, eles vão para outra lavoura destroçada. Retiram, destroem a classe média, que ainda é uma classe pensante, começam a tirar dinheiro do rico e dar para os pobres, não criam política de incentivos fiscais ou de incentivo ao comércio,
as indústrias, né, para fazer o dinheiro girar, não criam a expectativa nas pessoas de meritocracia, de que as pessoas dependem de si próprias para o seu sucesso, precisam lutar, precisam estudar, não, criam vitimismo, jogam classes contra classes, pessoas contra pessoas, cristãos contra católicos e por aí vai. E aí a sociedade como um todo vai deflagrando no movimento de degradação moral e quando nós percebemos, nós temos um país aí já há centenas de anos, né, de proclamação da independência e temos nem sequer um prêmio Nobel, por exemplo, Israel, com mais de 70 anos de existência, né, o seu Estado de Israel, criado lá em 48, e já detém 12 prêmios Nobel. Isso é muita ciência, tecnologia, seriedade com as pessoas, com Deus. O Brasil está em degradação moral. O Brasil está como uma Sodoma, como uma Gomorra, está sofrendo maldições como consequência das más escolhas, más governos e tudo mais. Salve os argentinos, salve os hermanos, que Deus abençoe vocês e que prosperem e exponham cada vez mais as vísceras do socialismo que está sendo imposto aqui no Brasil, que sirva de exemplo para que em 2026 haja um despertar no nosso país e nós possamos obter uma vitória, que será a vitória de todo o povo brasileiro. Um forte abraço a todos.